Bom dia, irmãos, graça e paz. Gostaria de lembrar-lhes as palavras registradas no Salmo 23, em seu versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. É Davi. Davi, o pastor de ovelhas, é Davi, o rei e poeta de Israel, que demonstra nessas palavras sua total confiança no Supremo Pastor, mostrando que nada, absolutamente nada, pode abalar a nossa segurança quando Jesus, o Cristo ressurreto, está ao nosso lado. A morte de Jesus deu aos discípulos uma sensação de frustração, de medo e desesperança, porque parecia que o mal havia vencido. Mas, ao terceiro dia após o seu sepultamento, algumas mulheres foram surpreendidas com o túmulo vazio e com Jesus vivo, que lhes diz: não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam à Galiléia, e lá me vereis, conforme o registro do Evangelho de Mateus, capítulo 28, o versículo de número 10. A esperança renovou-se, a segurança voltou e a alegria foi restaurada. Jesus estava novamente entre elas. O poder da morte não poderia prender aquele que é o Senhor da vida e da morte. Ele a venceu e nos livrou do seu poder, nos dando vida, perdão e salvação. Vivemos dias difíceis, inusitados, inesperados. O medo e a insegurança tomam conta de todos. Contudo, não há o que temer. Nada, absolutamente nada, pode nos arrancar das mãos de Jesus, o Criador, o nosso Supremo Pastor e o nosso Redentor. Não temais, pois aquele que morreu por nós e ressuscitou está conosco. Lembremos as belas palavras da quarta estrofe do hino de número 275 do Inário Novo Cântico. Cristo venceu. Temores, mas não sinto. Vencida a morte, abriu-se o denso véu. Cristo venceu. O Filho poderoso reina, e com ele viverei no céu. Que Deus nos abençoe. Porque procuras entre os mortos? Jesus Cristo ressuscitou. O ressurreto está entre nós. Que a graça de Deus e a paz do ressurreto seja contigo nesta manhã de domingo, meu irmão e minha irmã, o qual nós celebramos a ressurreição do nosso Salvador. Há pouco ouvimos a mensagem através do reverendo Josimar que o ressurreto está entre nós. E esse ressurreto que está entre nós, aproximando-se dos discípulos, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O ressurreto tem todo o poder, autoridade no céu e na terra. O ressurreto, com este verso de Mateus, capítulo 28, verso 18, está introduzindo a chamada grande comissão.
prestes a instruir a seus apóstolos a fazerem discípulos por onde quer que eles passarem. Mas antes, ele apresenta com qual autoridade eles deveriam fazer isso. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos diversos textos apontando para o reino de Cristo. Se você tem uma Bíblia próximo de você, abra em Daniel, no capítulo 7, verso 13 e 14. Diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O ressurreto teve uma vitória absoluta na cruz. Ele morreu, mas ressuscitou, e o seu reino foi inaugurado. E essa autoridade descreve o poder que Cristo conquistou a partir da sua morte, ressurreição e ascensão. Sabe que alguns judeus, meus irmãos, esperavam por um reino terrestre. Mas se assim fosse, nós minimizaríamos o poder de Jesus, mas foi muito maior. O seu poder é no céu e na terra. Muitas pessoas ainda esperam um reinado futuro, apontando que um dia Cristo terá toda a autoridade, mas Ele mesmo está nos dizendo: foi-me dada toda a autoridade. Ele já tem a autoridade, ele já está reinando sobre o céu e sobre a terra com poder indestrutível. Nada e ninguém pode com o ressurreto. O seu reino está avançando na terra através do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar. Nada e ninguém pode parar o avanço do Evangelho em todo o mundo. Você que adora e serve a Jesus Cristo, o ressurreto, deve reconhecer com júbilo que Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, que Ele governa a sua vida. O ressurreto já está reinando. Ele que tem todo o poder diz aos seus discípulos, diz para você, meu irmão: indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias. O ressurreto ainda diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tudo posso no ressurreto que me fortalece. Saiba, meu querido irmão, que a cada momento, a cada dia, você pode contar com o ressurreto. O ressurreto tem todo poder. Uma feliz Páscoa e um dia do Senhor abençoado. Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. O texto da nossa meditação é um texto bem conhecido, encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 28, os versos de 18 a 20. E diz assim a palavra de Deus: Jesus aproximou-se e falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado.
e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O ressurreto nos envia. Essa é a missão da igreja. Jesus Cristo, aquele que tem toda a autoridade, ordena então a sua igreja que faça discípulos. Apesar do imperativo na tradução que nós temos, parece que ele recai sobre duas palavras, ide e fazei, mas na verdade o ide aqui, ele é um indo, é um andando, por toda a sua vida, faça discípulos. E para fazer discípulos precisamos pregar o evangelho. Pregar o evangelho é pregar arrependimento. Pregar o evangelho é pregar a salvação em Cristo Jesus. E o texto não para aí. Ele continua, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é um sacramento bíblico. Na antiga aliança nós tínhamos a circuncisão, que representava o ingresso do indivíduo na aliança com Deus. Na nova aliança, onde não há mais necessidade de derramamento de sangue, nós temos então um batismo simbolizando o ingresso do indivíduo nessa nova aliança. E o texto não para aí, mas ele continua ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Note que não é ensinando moral, não é ensinando princípios, não é ensinando bons costumes, não é ensinando boa educação. O que o texto diz é ensinando a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos transforma, a palavra de Deus que tem poder para converter os corações, transformar vidas, a palavra de Deus que nos conforma à imagem do nosso Mestre. O texto termina falando que ele que tem toda a autoridade, ele que nos dá essa missão, estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Que Deus nos abençoe, para que consigamos cumprir, com a ajuda dele, essa missão de pregar o Evangelho, de sermos os porta-vozes dessa mensagem de salvação maravilhosa que ele nos comissionou. Um ótimo domingo. Olá, meus irmãos, eu quero trazer para a nossa meditação uma palavra de esperança e de conforto ao nosso coração nesse dia em que a gente comemora a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Páscoa. E se encontra em Lucas, capítulo 24, verso 17, e diz assim: Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que tendes tratado à medida que vos caminheis? Bom, irmãos, aqui nós encontramos dois discípulos a caminho para Emaús que conversavam sobre os acontecimentos dos últimos dias. E quais eram esses acontecimentos? A ressurreição de Jesus Cristo. E o verso 17 nos diz que Jesus pergunta para eles sobre o que eles conversavam e os aparentes motivos das suas preocupações. Então um deles, de bate-pronto, responde para Jesus: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Há algo curioso acontecendo aqui. Os homens não reconhecem Jesus ressurreto. E os versos de 15 e 16, eles nos apontam para isso. Reparem, aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. O que fica para nós como uma grande mensagem para esse dia da Páscoa é que a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo, ela é algo extremamente importante no nosso calendário. Sim, mas em meio aos problemas que nós temos passado durante a nossa caminhada cristã e aos dilemas que a caminhada nos apresenta, nós às vezes ficamos um pouco ansiosos, como nos últimos dias. Nós estamos um pouco mais preocupados do que o normal. E os nossos olhos parecem que estão como o desses homens, que não conseguem encontrar Jesus, não conseguem olhar Jesus, não conseguem enxergar Jesus. Mas assim como aconteceu com eles, Jesus está presente em nossos dias. Jesus está conosco em todas as situações, pois Ele é o nosso pastor. O Cristo ressurreto é o nosso pastor. Ainda que fiquemos como impossibilitados de enxergá-lo nas mais
a diversas situações da vida, ele sempre se faz presente. E Cristo ressurreto é o nosso pastor. Por isso nós devemos nos regozijar, nos alegrar nessa mensagem de que o Cristo vivo, ressurreto, assim como esteve presente com os 2 discípulos a caminho de Emaús, está presente conosco em nossos dias. Que Deus te abençoe, um forte abraço, até mais. Olá, querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, nesse dia onde lembramos a respeito do sacrifício e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos meditar um pouco acerca de algumas palavras proferidas por Ele após a sua ressurreição. E para a nossa meditação, nós vamos ler um texto que está registrado no Evangelho de João, capítulo 20, nos versículos 15 e 16, que diz assim: Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Para nossa rápida meditação, vamos primeiramente tentar nos colocarmos no lugar de Maria. Quem foi Maria Madalena, no caso? Maria Madalena, assim como todos nós, ela estava morta em seus delitos e pecados, necessitando de um Salvador. Lucas capítulo 8 nos informa que Jesus Cristo encontrou Maria e expeliu 7 demônios dela. A partir de então, Maria passa a ser nova criatura. Maria não é mais possuída por espíritos malignos. Agora Maria, na verdade, é possuída por Cristo Jesus. Sua alegria, sua paz que excede a todo entendimento passa a fazer parte de sua vida. Maria não vê outro objetivo senão a seguir Jesus Cristo, aquele que a libertou, aquele que a tirou das trevas e agora trouxe para a sua maravilhosa luz. Maria, assim, andava com Jesus de cidade em cidade, dando assistência com seus bens, conforme a Escritura nos afirma. Maria ouvia dia a dia belas palavras de vida, como cantamos. Mas a morte, queridos, atravessou a vida de Maria. Prenderam o seu Salvador, açoitaram, o mataram. Maria, como uma verdadeira discípula do Senhor, assistiu a todo esse espetáculo da crucificação do Rei dos Judeus. Maria viu onde sepultaram o corpo do seu mestre. Agora continuemos a imaginar como estaria o coração de Maria nesse momento. Aquele que a tirou da morte dando vida, agora estava morto. Aquele que tinha belas palavras de vida, de consolo, agora não falaria mais. Maria cai numa profunda tristeza. Muitas vezes nos encontramos assim como Maria, profundamente tristes, profundamente desesperançosos. Onde está o nosso Senhor, o nosso Salvador? Em João capítulo 20, nós vemos que, passado o sábado, o dia sagrado dos judeus, no primeiro dia da semana, não era nem dia ainda, Maria foi até o túmulo e, encontrando a pedra revolvida, correu para onde estava João e Pedro para avisá-los: olha, levaram o nosso mestre, levaram o corpo do Senhor Jesus. Pedro e João, por sua vez, vão correndo ao túmulo, também veem que realmente Jesus não estava lá e voltam para a casa onde estavam. Maria, porém, queridos, ainda acometida de profunda tristeza, permanece junto ao sepulcro, chorando. Foi quando 2 anjos apareceram para ela e falaram, perguntaram: por que choras? Talvez na tentativa de consolá-la, mas ela permanece inconsolada. Ela permanece triste, ela permanece chorando. No texto que lemos, o próprio Cristo fala com Maria: Maria, mulher, por que choras? Maria, não o reconhecendo, continua triste, continua desolada. Foi quando Cristo, mostrando todo o seu amor, seu cuidado para com os seus, a chama pelo nome: Maria. Maria assim reconhece a Cristo, respondendo: Mestre. A tristeza se foi,
a esperança, o consolo voltam ao coração de Maria. Jesus, queridos, é o único capaz de nos consolar. Nem que anjos venham do céu tentando trazer consolo, o verdadeiro consolo encontramos somente em Jesus Cristo. Podemos estar na mais profunda tristeza, no mais profundo desânimo, sem esperança nenhuma. Jesus Cristo tem belas palavras de vida. É Cristo que vem ao nosso encontro. Note-se que Jesus foi ao encontro de Maria, expulsando 7 demônios, e agora, após a sua ressurreição, Jesus continua indo ao encontro de Maria. É assim que ele faz conosco. Jesus, ele vem ao nosso encontro. Jesus ama as suas ovelhas. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Conforme podemos ver em João capítulo 10, ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Salmo 23. Não podemos, queridos, deixar de ouvir a voz de Jesus. Jesus fala conosco hoje, falará conosco amanhã e todo sempre. Jesus Cristo, ele nos fala através da sua Escritura, do Espírito Santo que habita em nós. Somente Cristo tem todo o consolo. Somente Cristo tem o consolo verdadeiro para as nossas vidas. Que privilégio esse, queridos, que privilégio esse, igreja, de sermos chamados filhos do Senhor, de Deus, o Todo-Poderoso Criador, vir ao nosso encontro para nos consolar. Busquemos, pois, sempre ouvir a voz do Senhor Jesus, ouvir a voz do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador, pois somente Ele poderá trazer o verdadeiro consolo, a verdadeira esperança para as nossas vidas. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Amém. Boa tarde, irmãos, graça e paz. Na tarde deste domingo de Páscoa, gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, verso 19. O tema da nossa meditação nesta tarde será: o ressurreto é o nosso encorajador. O texto é João, capítulo 20, verso 19. Assim diz a palavra do nosso Deus: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Que assim Deus nos abençoe na exposição da sua palavra. Irmãos, o texto nos informa que os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas. Mas o texto também diz o motivo por que eles estavam tomando este cuidado. Eles estavam com medo dos judeus. Não eram sem motivo que eles estavam com medo, pois os judeus já haviam declarado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Verificamos isto no texto de João 9:22, quando os pais do cego que havia sido curado fora interrogado pelos fariseus. Em João 7:13, por ocasião da festa dos tabernáculos, o texto nos diz que havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Entretanto, ninguém falava dele abertamente. O motivo: por ter medo dos judeus. Mesmo dentre as próprias autoridades, teve alguns que creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessaram para não ser expulso da sinagoga. Assim diz o texto de João 12:42. Os judeus ameaçavam todos aqueles que confessassem ser Jesus o Cristo. Agora, os líderes judeus tinham levado as suas ameaças às últimas consequências. Eles haviam crucificado Jesus e já era este o terceiro dia que este fato havia ocorrido. João relata que as portas estavam trancadas não somente para mostrar que os discípulos estavam com medo dos judeus, mas era para evidenciar o poder do Cristo ressurreto, que de uma forma sobrenatural, sem entrar pelas portas, se apresenta no meio dos seus discípulos. João deixa isto bem claro ao repetir no verso 26 que as portas estavam trancadas quando Jesus
se apresenta aos seus discípulos 8 dias depois da sua primeira aparição. E a primeira coisa que Jesus diz ao reencontrá-lo é: paz seja convosco. Uma saudação que era comum naquela época. Para aqueles que estavam com medo, sem paz, Jesus não somente os cumprimenta com um cumprimento que era comum naquela época, ele se apresenta a eles como Cristo ressurreto. Ele traz a paz ao coração daqueles que estavam tristes e com medo. No capítulo 16, verso 27, antes de ser crucificado, Jesus havia dito aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Somente Jesus pode nos dar esta paz que nos encoraja e nos capacita a vencer os medos. O mundo não nos pode oferecer essa paz. A paz que o Senhor Jesus nos traz é a paz que vai além das circunstâncias, além dos nossos medos. Somente Jesus, aquele que venceu a morte, poderia transformar e encorajar aqueles homens cheios de medo em destemidas testemunhas que foram até as últimas consequências por amor do seu Senhor. Verificamos que em Filipenses 4, 6 e 7, o apóstolo Paulo nos lembra que não devemos andar ansioso de coisa alguma, que em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições, pela oração, súplica, com ações de graça. E o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Nesses tempos de preocupação e medo, devemos sempre buscar esta paz e confiar no poder do nosso Senhor e Salvador, que nos disse que no mundo passaríamos por aflição, mas que deveríamos ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele nos diz que Ele é a nossa paz. Somente o Senhor pode nos encorajar a viver uma vida sem medo e sermos suas verdadeiras testemunhas e anunciar esta paz ao mundo, que tanto carece em dias como esses que estamos vivendo. É Ele que é a nossa paz, é Ele que nos encoraja. Que Deus nos abençoe. Feliz Páscoa a todos. Irmãos queridos, o ressurreto, ele é o padrão da nossa vida e da nossa conduta. Ele é o padrão da nossa moral. Jesus Cristo, ele ressurge de dentre os mortos e antes de ir à presença do seu Pai, revestido de glória e de poder, ele se dirige à igreja, a qual ele comprou com o seu sangue, e ele capacita esta igreja agora para o ministério do testemunho. E o testemunho, meus irmãos, não é sinônimo de autobiografia. John Stott diz que ao testemunharmos, nós não falamos de nós mesmos, nós falamos de outrem. E nós fomos capacitados agora pelo poder do Espírito de Cristo, do Espírito Santo, para que a nossa vida seja de testemunho do ressurreto, deste fato histórico, monumental, que mudou a sorte de todos nós, que nos alcançou, que nos atingiu. E Atos capítulo 1, antes de ser assunto aos céus, Jesus se dirige à sua noiva e diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É impressionante observarmos que Jesus ele está usando aqui um verbo na voz passiva. Eu e você não merecíamos nada, nós não cooperamos em nada. Ele concede este poder, ele dota a igreja com este poder, sem ela sequer manifestar uma petição. É surpreendente como ele foi, desde o nascimento, da manjedoura até a cruz,
ele é surpreendente. E ele capacita a sua igreja, ele imune a sua igreja com dinamis, com um poder explosivo. Na verdade, meus irmãos, nós temos duas palavras para poder no Novo Testamento. Nós temos a palavra de autoridade e de poder. A palavra exousia é a palavra de autoridade. Quem está concedendo este poder é aquele que Mateus 28:18 disse que ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E por ele ter toda esta autoridade, ele concede este poder, porque ele é o único capaz de nos dotar com poder. Mas o poder não é para nós, o poder é para a glória dele. Por isso, o fim principal da igreja, do homem, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E em sermos revestidos de poder, nós agora temos a qualidade do ressurreto. Nós agora temos o seu Espírito e podemos testemunhar dele. Sem este poder, nós não conseguiríamos ser esposos, esposas, pais, mães, filhos e filhas. Nós não resistiríamos às pressões. Sem este poder não haveria amor, perdão. Sem este poder não haveria orações, não haveria evangelismo, não haveria proclamação do Evangelho. Mas ele nos deu poder. Ele é o padrão agora para a nossa vida. Portanto, que ele cresça e que eu diminua, que ele seja exaltado sempre, porque ele é o ressurreto, o padrão de todos nós. Que Deus te abençoe, um grande abraço e fique com Deus.